Veio o papel, mas sabe, cinema vai muito da figura, do tipo ideal. Eu acho que o grande desafio hoje é você conseguir se livrar de alguma coisa. Se livrar, rejeitar uma imagem é muito mais difícil do que construir uma imagem. Sobretudo por causa do advento da era digital, né? Onde tudo é mais fácil, a gente produz imagem e no afã de registrar o tempo real, né? A gente dispara para todo lado, horas e horas de material, né? Para você ter essa ilusão que apreendeu o real. E o filme, a meu ver, só nasce quando você se livra de tudo isso, né? A capacidade de você se livrar e ver o que para em pé, né? Mas a gente tem, é mais complicado se rejeitar uma imagem, né? Imagina, filmei 30 horas, não sei o quê. Por isso que a figura do montador é fundamental. E ela é muito, no documentário, ela é um pouco, né? Fica para o segundo plano, porque existe essa cultura tecnizante do editor, que é o apertador de botão, que simplesmente, ele automaticamente, né? Ele não é o sujeito que pensa junto com o autor. E a montagem, o montador vem de uma outra tradição, ele é um coautor do filme. É aquele sujeito que entra depois que o filme foi feito. Ele não tem uma afeição pelo material. Então ele chega e o cara, não sei o que, eu levei 5 horas para fazer esse plano. Mas qual o sentido dentro da cena? Entendeu? Aí, pô, mas eu levei 5 horas, deu muito trabalho, entendeu? Esse contraponto, ele tem que existir, entendeu? O montador é o cara que vai, organizar, contrapor, sobrepor, entendeu? Eu decidi fazer uma experiência nesse filme de usar nenhuma fotografia, nenhuma. Aí logo que passou, né, na TV e tal, no Canal Brasil, teve uma sessão no cinema e eu perguntei a vários críticos, jornalistas, se eles tinham notado alguma coisa diferente no filme. Aí eu falei, não tem nada assim excepcional. Ninguém notou que não tinha nenhuma fotografia. De onde podemos concluir que todo mundo vê, mas não percebe a fotografia. Porque ela entra sempre para confirmar uma coisa que você já sabe o que é. Né? Entra só para sublinhar. Então, esse tempo que se dedica de 5 segundos, ele não é assimilado. E aqui, só volto porque essa sequência, por exemplo, eu tinha a fotografia, que era uma fotografia dele descalço. Ele falou que a única fotografia que ele tinha da infância, e a gente tirava fotografia. Aí eu falei, vou mostrar depois eu comento. De lá. É uma lembrança que eu tenho de Mumbuca, da fazenda, muito boa. E existe uma realidade aparente também, né? Onde muita gente embarca nessa realidade aparente, se esbarra nessa realidade aparente, às vezes eu desconfio muito por comodidade, porque me parece muito simples fazer um documentário calcado apenas no registro. E o neorrealismo está lá nos mandamentos do neorrealismo, a ideia de registro. Né? Você tem que assistir a realidade se manifestar. Do neorrealismo, do ponto de vista do Zavattini, né? César de Zavattini. Eu, José, com sangue de Cristo serei batizado. Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Eu, José, com a chave de São Pedro serei fechado. Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Então, o que é o registro? É o sujeito que vai, o autor que vai atrás do verbo. Ele vai documentar o verbo. Né? Porque as pessoas confundem verbo com som. O verbo, né? No princípio era o verbo, que é uma coisa religiosa. No princípio era o verbo. Só que depois fez-se a luz. Então, não é impossível pensar em cinema se não pensar a luz. Né? Mas se você vai filmar o verbo, então a câmera tem que estar o mais próximo da área de emissão do verbo, que é a boca, o rosto. Então a opção sempre é pelo plano americano, né? Que todos sabem tem uma origem no Westner, né? Que é o plano que
foi feito para enquadrar até a cintura, né, o coldre ali do duelo, né, para documentar o duelo. Sei lá, eu gosto muito Esse é um trabalho, eu ensaio para televisão. tudo que ele escreveu. Não é exatamente E um filme. tem uma peça dele que eu gostaria de fazer e que já foi feita algumas vezes. Só comentar uma coisa, a grande questão, né, que se coloca para o documentário é essa coisa de depoimento. Como escapar, né, dessa frontalidade, por que sempre tem que ter o depoimento? Isso é uma coisa que se coloca para o autor, como é que ele vai lidar com isso? O Peter Greenaway, por exemplo, falou, pô, por que as pessoas ficam olhando sempre para a câmera, né? Ele decidiu, vou colocar todo mundo conversando, que é uma maneira de sair. O Kieslowski, por exemplo, desistiu de fazer documentário, porque as pessoas só faziam performance para a câmera, então ele não sentia vontade, nunca mais fez, só fez alguns. Aí, essa questão sempre aparece, como lidar? Aí, uma das soluções, e eu experimentei aqui, é essa coisa de promover encontros, né? Faço meus ternos, minhas calças, minhas camisas, eu faço tudo isso, claro, quando eu tenho vontade. E também não faço para mais ninguém, só faço para mim, sou muito egoísta. Faz parte de mim, entende? Sabe? Entendeu? É uma loucura, porque é muito difícil dissociar uma coisa da outra, né? Forma e conteúdo. Uma palavra é uma imagem também. Né? Porque é isso a história. A sonoridade, né? Por exemplo, a nossa memória, né? Quando a gente sente um cheiro, a gente lembra de alguma coisa. Né? Entendeu? Então, sabe, não é só a nossa percepção, ela não é linear, né? O Glauber falava, se você sai daqui até lá na padaria na esquina, você não tem uma percepção linear do que você vai vendo, né? Você vê uma pedra, vê uma coisa lá, entendeu? Como um filme ser assim também, como a vida. A vida não é assim tão... A memória, a ciência até hoje não consegue explicar o funcionamento do cérebro, né? Uma coisa ressignifica a outra, entendeu? E aí o cinema tradicional cria um esquema para tentar deixar tudo mais simples, né? Então, o esquema. Agora, o esquema é inevitável, o argumento. A gente sempre tem que... Mas para ser incluído depois, né? Para que seja uma obra aberta, né? Você tem que partir de um ponto do espaço, tem que criar um conceito. Agora, no choque com a realidade, isso vai... Né? Mesmo na ficção, se vocês forem ver o Jean-Claude Carrier lá, o conceito que ele tem de roteiro, quando ele diz que o melhor roteiro é aquele que vai para a lata do lixo. Né? Quer dizer, o roteiro é uma peça transitória, não é essa coisa de ferro, né, que as pessoas... E o roteiro, a ideia de roteiro surgiu também com uma necessidade de controle pelos produtores, né? Em Hollywood. Os produtores contratam o roteirista, contratam o diretor. Então o roteiro é uma forma de controlar o que vai ser dito. Né? A censura, a gente tem um roteiro para saber o que vai ser dito. Bem o papel, mas sabe, cinema vai muito da figura, do tipo ideal. Tem uma pintora, o Iberê Camargo, né? Que é um pintor expressionista, né? Quando ele pinta os retratos, eu até fiz um filme com ele, o desespero das pessoas que estão sendo retratadas. Porque ele vai, faz o primeiro quadro, pinta, e depois apaga tudo na frente da pessoa. O conceito de passagem, no menu, vocês, para quem leu o texto dele, a ideia de passagem, o marco para ele é a emergência da videoarte, a ideia de que a imagem e vídeo, né, introduziu no campo audiovisual, né, uma ruptura muito grande na relação entre esses vários domínios do cinema, a ideia da passagem do verso alexandrino para o verso livre, tal como ele enuncia, né? Então vamos trabalhar um pouco isso.